Desde fevereiro de 2016, os servidores públicos do Rio Grande do Sul sofrem com os constantes parcelamentos de salários. A arrecadação do governo está em queda por causa da crise fiscal que afeta não só o Estado, mas todo o país. O governo tem buscado alternativas para enfrentar as dificuldades econômicas, entre elas a venda de empresas estatais. Nós vamos conversar sobre esse tema com o senador Lazier Martins, porque a economia do Rio Grande do Sul é assunto de Estado. A produção de grãos é um dos destaques da agricultura do Rio Grande do Sul. O estado responde por mais de 60% de todo o arroz colhido no Brasil e por 1/4 da produção de trigo. Mas a riqueza que vem do campo não foi suficiente para impedir a mais grave crise fiscal já vivida pelos gaúchos. Até o final do ano que vem, o rombo nas contas públicas deve chegar a 8 bilhões de reais. Algumas alternativas para enfrentar o problema são a privatização de empresas estatais e a suspensão do pagamento da dívida com a União. Participa do programa o jornalista Jefferson Dalmoro, que é da Rádio Senado. Senador Lazier, obrigado pela presença aqui no nosso programa para falar do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço, Ronaldo e Jefferson, e cumprimento a vocês que vêm fazendo uma bela transformação aqui na TV Senado por este programa Assunto de Estado. Estou disponível, embora lamentando a situação que eu vou descrever aqui do meu estado, a situação caótica que nós estamos vivendo. Mas sigo a ordem de vocês. Senador, essa situação do Rio Grande do Sul, ela é um reflexo da situação nacional ou há alguns aspectos específicos lá no estado que levaram a esse problema fiscal que hoje é tão grave? Olha, Ronaldo, é uma boa pergunta. A questão não é pontual assim da coincidência com a crise nacional. Nós não tivemos governadores criativos nos últimos 36 anos. Tivemos alguns razoáveis governadores e tivemos governadores ruins para o Estado. Há 36 anos nós não temos no Rio Grande do Sul um governador inovador que introduza reformas no Rio Grande do Sul. Entre elas, aquela que se tornou a bomba fiscal, o problema da Previdência. O Rio Grande do Sul está profundamente endividado com a Previdência. Bastando que eu diga a vocês e aos nossos telespectadores que 56% da folha de pagamentos do Rio Grande do Sul é gasta com inativos, com aposentados e pensionistas. E isto numa sangria interminável que continua correndo, sem saber-se agora como é que vai se conter isso. Esse é o principal problema do Rio Grande do Sul, é o problema previdenciário. Mas não houve reformas, deveria ter havido um outro sistema de contribuição. Agora, por exemplo, o governador Sartori, que tem tentado tudo desde que chegou, desde que assumiu, tem tentado algumas mudanças, sobre as quais daqui a pouco nós poderemos falar, mas está tentando aumentar a contribuição, que o funcionário estadual já não aguenta mais, passando de 13,4% para 14%. Então, é um rosário de problemas que vive o Rio Grande do Sul. Temos poucas perspectivas, não tem mais capacidade de endividamento, não tem autorização para contrair empréstimos, não tem mais os depósitos fiscais que foram usados pelos últimos governos, e é uma dívida que está lá. E se nós somarmos hoje todos os débitos do Rio Grande do Sul, nós chegaremos em torno de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. São 52 bilhões só com a União, dívida atualizada. Tem mais o piso salarial, tem os precatórios, tem uma série de pequenos débitos, empréstimos, etc. No outro dia esteve aqui em Brasília o governador, se reuniu com a bancada e ele descreveu pormenorizadamente um a um dos débitos e nos mostrou que é chegando aos 100 bilhões de reais. Então, num primeiro panorama,
É esta a situação. Senador, uma das estimativas do governo do estado é de que até o final de 2018 o rombo corrente das contas públicas seja de 8 bilhões de reais. O governo fala em reduzir parte disso com a suspensão da dívida junto à União e outra parte com a federalização ou venda de estatais. É o caminho vender patrimônio para pagar a dívida? Como é que o senhor avalia isso? Essa é uma saída? Olha, Jefferson, de fato o governador tem apresentado propostas. A principal, a mais premente agora, é a da regime de recuperação fiscal. Então tem havido uma peregrinação permanente do governador Sartori em direção ao Palácio do Planalto. Ainda nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, o governador esteve com o chefe da Casa Civil, que é gaúcho, que conhece como ninguém a situação do Rio Grande do Sul, tentando esta solução para a renegociação da dívida. Se esta renegociação da dívida for feita, dá um alívio para o Rio Grande do Sul por 3 anos. É verdade que aumenta essa dívida, que já é grande, mas pelo menos recebe recursos através da suspensão da dívida. Com a suspensão da dívida poderá fazer algumas aplicações. Isso dá um fôlego, mas aumenta para daqui a 3 anos a dívida. Entretanto, é a solução menos ruim. A outra alternativa que o governador vem tentando, até agora sem sucesso, através de plebiscito, através de votações da Assembleia Legislativa, é com relação à venda de estatais. Principalmente 3 estatais: a Companhia de Energia Elétrica, a Sulgás, não é? E mais outras menores. Mas até agora não conseguiu êxito nestas vendas. De modo que ele está buscando alternativa aqui e ali, mas ainda não encontrou a solução. Inspira-se na situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebeu um socorro muito importante. Depois do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul é o estado mais endividado do Brasil. Se não me engano, Minas Gerais está em 3º lugar. Brasília eu sei que não está bem, mas a situação do Rio Grande do Sul é terrível. Então, são algumas medidas que ele está tentando. Para os próximos dias, há essa possibilidade da renegociação. Uma outra tensão que caracteriza esta situação é que há uma liminar concedida pelo Supremo no sentido de que, durante algum tempo, até agora, até esse momento, o Estado não paga a prestação mensal. Uma coisa de 200 milhões, um pouco mais, um pouco menos, e isso está permitindo alguns investimentos, o pagamento de algumas dívidas. Mas se cair esta liminar a qualquer momento, aí estoura ainda um agravamento pior do que já vinha acontecendo. Senador, antes de continuar nesse assunto, queria mostrar alguns dados aqui sobre o PIB do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul teve um crescimento muito grande em 2013, mais de 8%. A partir de 2014, refletindo a recessão do país também, talvez tenha entrado em recessão um pouco antes do Rio Grande do Sul, ali em 2014 caiu, 2015 caiu, 2016 caiu. Melhorou agora. Em 17 já está melhorando, né? O trimestre. Está nos jornais hoje do Rio Grande do Sul. Pois é. Antes de vir para cá, hoje de manhã, eu dei uma olhada. Inclusive é objeto de crônicas da imprensa de Porto Alegre, que o último trimestre conferiu uma melhoria do PIB de 2,3%, em função da super safra, que está dando muito certo. Felizmente, estamos colhendo muito, principalmente soja, milho, arroz, que é a grande marca do Rio Grande do Sul. Agora, esse alívio não significa que essas medidas econômicas não têm que ser tomadas. Não, perfeito. Não é que vai melhorar um pouquinho a receita, sim, porque isto aí se projeta também para o comércio, e o comércio já está acusando alguma melhoria. Mas o problema lá é que não há receita. Por exemplo, há uma declaração do secretário da Fazenda, o senhor Giovanni Feltz, dizendo que neste mês de agosto o déficit será de R$1 bilhão. Só no mês de agosto. Quer dizer, o déficit corrente, né? Quer dizer, despesa e receita. Não há receita para cobrir isso. E que devemos chegar ao final desse ano em torno de 4 bilhões e 100 milhões do déficit do ano. Então, esta realidade, um Estado que um dia já foi celeiro do Brasil, já foi primeiro lugar em educação no Brasil. Hoje somos o 8º lugar.
Quer dizer, é uma situação constrangedora que os gaúchos estão vivendo. E os servidores, senador, como está hoje a situação? Nós temos destacado aqui desde o início do programa que há parcelamento de salários, há perspectiva de que se regularize isso? Qual que é a relação hoje do governo com os servidores? Estado de guerra, porque o funcionalismo não se conforma, não aceita, e há um sindicato no Rio Grande do Sul muito poderoso, que é o Sindicato dos Professores, o CEPERS. A maioria estão paralisados, as aulas estão paralisadas. No início desta semana, segunda ou terça, houve um protesto muito violento à frente do Palácio Piratini. Uma pessoa, que não se sabe se foi professora e dizem que não foi, jogou uma pedra e quebrou uma vidraça da porta principal do Palácio Piratini. Então, eles estão com salários parcelados. Veja a situação humilhante até. A cada semana, o secretário da Fazenda corre para os registros e verifica qual foi a arrecadação dos últimos dias. A arrecadação foi de 600 milhões ou foi de 300 milhões. Então, vamos ver o que dá para pagar. Chama o funcionalismo, deposita no banco. E assim, parcelas às vezes ínfimas. Parcela, como houve há poucos dias, R$350 a varrer. Esta é a situação. Agora, senador, essa questão, o senhor falou de estados, outros que também vivem uma situação semelhante. Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Distrito Federal também está enfrentando isso. É uma situação nacional. É um momento de se parado com o discurso do novo Pacto Federativo e partir para a execução de uma nova montagem da República Federativa que nós temos? Bom, Jefferson, você propõe um tema para um seminário, mas tentando resumir. Aliás, já houve vários seminários e discussões aqui intermináveis discurso, e se tornam repetitivos e muito óbvios. Eu entendo o seguinte, é um entendimento pessoal meu, tanto como jornalista que fui durante praticamente toda a minha vida e agora estou senador, exatamente por desconformidade que eu vivia diante das câmeras e microfones, de apenas criticar e criticar e criticar e aquilo não ter efeito. Houve um determinado momento que eu disse a mim mesmo, escuta, não adianta, isso aqui não tem repercussão. Vou concorrer a um cargo e vou tentar ir para o Congresso. E tive sorte. Eu sou um senador que vim direto da comunicação para o Senado, e concorrendo a uma vaga só, e concorrendo com 2 ex-governadores. Um respeitabilíssimo, que é o Pedro Simão, e o outro é o Olívio Dutra, um homem íntegro, mas que teve uma administração muito falha, com muitos problemas, e inclusive é um dos causadores da crise que nós vivemos, porque na medida em que lá atrás ele mandou embora 2 grandes empresas que estavam por se instalar, a Ford e a Goodyear, ele afugentou por alguns anos todo o investimento externo que queria ir para lá, porque não sentia segurança jurídica para se instalar no Rio Grande do Sul. Bom, aí tive a sorte, fui eleito, estou aqui, estou batalhando bastante, mas nós... O pacto que ele perguntava federativo, exatamente. Agora, eu acho que o pacto vai ser importante, embora eu acredite pouco, né? Porque ninguém quer abrir mão. Exato. Ninguém abre mão de imposto, a União não vai abrir mão, cada vez quer mais e mais e nada chega. Agora, nós estamos vindo numa sucessão de maus governos nos últimos tempos. Com todo respeito aos petistas que nos assistem, mas o PT fez uma péssima gestão sob o ponto de vista de preparo do país, sem fazer reforma nenhuma, né? Fechando os olhos para a maior roubalheira que esse país foi vítima. E nós estamos com CPIs aqui no Senado, principalmente com relação ao BNDES, que se tornou uma fonte de desvios, bilhões e bilhões em investimentos lá fora, verbas que poderiam ser aplicadas aqui em infraestrutura e dar condições a que esse país se desenvolvesse. O caso dos desvios da Petrobras, enfim, governos desonestos, ministros desonestos, omissão do Congresso Nacional. Isto concorreu para este caos. Isso tudo tem a ver com o resultado que estamos tendo hoje. Tem a ver com o resultado. Se tivéssemos administrações corretas, legislação cumprida, ataque às impunidades, o Brasil seria outro. Então, é um conjunto de fatores que nos trouxe a este caos. Senador, agora,
o Rio Grande do Sul tem uma base industrial importante, Caxias do Sul, a região de Porto Alegre, uma base agrícola muito forte, com Passo Fundo, a própria região sul do estado, que passa por dificuldades, mas ainda assim é importante, Pelotas, enfim, grandes centros, e infraestrutura também, com a rodovia BR-101 finalizada a duplicação, a ligação com São Paulo praticamente pronta. Qual o caminho para o estado? É tentar atrair indústrias, isso que o senhor falou, trazer mais investimentos na indústria, reforçar a tecnologia na agricultura. O que pode ser feito no estado? Ora, Jefferson, você que é gaúcho, mostra que está conhecendo bem a nossa situação. De fato, nós temos indústrias poderosas, mas que estão num momento de dificuldade. Eu estive com o vice-presidente da Marco Polo há poucos dias e ele me disse que este ano eles já demitiram quase 800 funcionários da Marco Polo, que é a nossa grande fábrica de ônibus do Brasil. Isso é muita gente, né? Para a região de Caxias. A Randon, porque Caxias é a nossa locomotiva econômica, não é? A Randon é outra poderosa empresa, está em dificuldades. Passo Fundo está bem, aliás, eu acho que Passo Fundo hoje talvez seja o município gaúcho em maior prosperidade pela atração de alguns investimentos. Mas ainda a nossa solução ainda é a agropecuária, é a produção primária. Historicamente é isso, é o que salva a lavoura, é a nossa produção. Eu queria mostrar uns dados sobre esse assunto, senador, para a gente falar ainda de agropecuária, da produção agrícola no Rio Grande do Sul, para que as pessoas de todo o país entendam, né? O Rio Grande do Sul hoje responde por 67% do arroz produzido no país, mais da metade da uva, da maçã, uma produção significativa de trigo, né? 26%, 26,7%, soja também, embora não seja o campeão, mas também tem uma participação importante de 15%. Essa produção agrícola, agropecuária hoje... Produção de carnes dá para incluir aí. Também, temos uma produção de carnes muito boa. Aqui nós estamos falando só de grãos, né, e de frutas. Essa agropecuária do Rio Grande do Sul, ela vai sustentar essa recuperação ou é uma área que também enfrenta problemas e precisaria de ajustes? Não, eu diria, Ronaldo, que nesse particular é o nosso ponto positivo. É essa produção do campo. Nós temos uma brilhante produção de frangos também, né? Os 3 estados do sul são os maiores produtores de frango e o Brasil é o maior exportador de frangos do mundo. Então, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina se constituem no ponto alto da nossa economia nesse particular. E esses itens que estão aqui, que são arroz, que é o maior produtor do Brasil, né? Trigo, a soja está bem, e tem o milho que não está aqui. Que também é significativo. Que também é muito significativo, a produção de vinho, né? Então, realmente, é a nossa salvação no Rio Grande do Sul, mas só isso não basta, porque isso não tem agregação de valor e nós precisamos de tecnologias, né? Nós temos, por exemplo, eu tenho me batido muito por esse particular, nós temos um instituto chamado CEITEC, no Rio Grande do Sul, que foi instalado lá pelo governo Lula, mas foi lá, instalou, fez um grande alarde e deixou por isso mesmo, para a produção de chips, que é uma tecnologia que dá uma renda muito boa, mas atualmente não recebe recursos porque não tem. Por exemplo, nós estamos importando chips para os passaportes, para as cancelas nas rodovias, nos pedágios, quando nós temos produção não só para consumo interno, como para exportação. Então, na área de tecnologia, precisava haver investimento, e não há investimento algum, que é onde se agrega valor. Então, ficamos sempre nessa dependência da agropecuária. É um lugar comum de sempre, mas é o que nós estamos vivendo. O Mercosul, de alguma forma, como é que ele pode ajudar nessa recuperação do Rio Grande do Sul, já que as fronteiras com a Argentina e Uruguai são fronteiras pouco problemáticas se comparadas com outras regiões e que economicamente podem ser melhor integradas? Olha, Jefferson, eu lhe confesso que não acredito muito na realidade do Mercosul. Nós não conseguimos esse intercâmbio comercial. Com a Argentina, por exemplo, são 2 economias estanques em que não se intercomunicam, já que é a segunda maior economia que nós temos aqui no Sul, e pior que isto, se tornam adversárias. A Argentina não aceita
não aceita, por exemplo, comprar as máquinas agrícolas, que é um ponto forte e tem a ver com a nossa produção primária. O Rio Grande do Sul é um estado altamente produtor de equipamentos agrícolas, e exporta muito. Mas a Argentina, em vez de comprar, vai lá e dá uma cantada, faz convite, para levar nossas empresas para a Argentina, e algumas já foram. Mesma coisa, os vinhos. A Argentina não aceita comprar vinho, e hoje em dia estamos com uma produção muito boa e uma qualidade de vinho, lá no Vale dos Vinhedos, que você conhece, são 34 vinícolas, um produto que ainda não conquistou a confiança do consumidor brasileiro, mas tem muito boa qualidade. A Argentina não admite. Agora, nós compramos os vinhos argentinos. Os brasileiros ainda não acreditam no nosso vinho. Vão lá, compram o vinho chileno, o vinho argentino, são os que consomem. Então, tem os calçados também, né? E a produção de calçados. Enfrentou muito problema com a exatamente. Nós tivemos uma grande rasteira, um grande prejuízo quando a China se tornou grande concorrente e a China praticamente liquidou com a nossa indústria calçadista, que exportava muito para os Estados Unidos e para o Canadá, e com uma venda muito barata, acabou com o nosso mercado. Eu conheço bem esse assunto, porque como jornalista e fui enviado pela televisão em que eu trabalho, fui enviado 2 vezes à China para fazer reportagens, para saber por que a China estava matando a indústria calçadista do Rio Grande do Sul. E lá deu para ver de perto os valores calçados de $2 que eles estavam exportando para os Estados Unidos e que o Rio Grande do Sul não poderia exportar por menos de $11. Hoje o Rio Grande do Sul produz pouco calçado, mas um calçado de mais qualidade, mas aderiu à produção de máquinas para calçados. Hoje a região de Novo Hamburgo, Sapiranga, aquela região do Vale dos Sinos, está produzindo máquinas para calçados, que é o que está melhorando um pouco esse particular. O senhor, quando fala de exportação, a gente esbarra num outro tema que sempre é debatido muito aqui, que é a Lei Candir. O Rio Grande do Sul estima em 48 bilhões as perdas que o Estado teve, né, com essa desoneração da exportação. Tem solução isso, senador? Esse é um debate constante, os estados reclamam, o governo não faz as compensações. Eu tenho me dedicado muito a esse assunto, Ronaldo. Estou um pouco desesperançado, mas estamos lutando. Seria a solução, se nós pudéssemos recuperar estas compensações que não recebemos desde 2003, e numa omissão incrível. Desde 2003, o Congresso já deveria ter disciplinado essa matéria e não disciplinou até agora. Precisou o Supremo Tribunal Federal, no mês de fevereiro, estabelecer um prazo de que até o fim de novembro, que está quase chegando, o Congresso tem que disciplinar essa matéria. E é o que nós estamos tentando fazer agora. Com pouquíssimo prazo. Estamos realizando audiências públicas. Agora, no dia 16, vamos ter uma audiência pública, no mês que vem, uma audiência pública no Rio Grande do Sul, uma audiência no Pará, que é o grande credor da Lei Candir, é o Pará. Por causa do minério, né? Por causa dos minérios, exatamente. Minas Gerais também vai ter, etc. Mas, nas especulações que tenho feito, inclusive convidei consultores do Senado para uma conversa no meu gabinete, eles acham que recuperar o passado é muito difícil. A União não tem recurso, vai alegar sempre isso. Não tem recurso nem para as estradas que estão paradas lá no Rio Grande do Sul. Mas, se der daqui para diante, já é lucro. Já é o que dizem os economistas do governo, dizem, olha, já é um consolo se a Lei Candir pudesse valer a partir de agora com as compensações. Mas nós estamos no impasse. Nós estamos num período de discussão, um pouco devagar, não é? A comissão presidida pelo Wellington Fagundes tem reunião para a próxima semana, vamos tentar avançar um pouco, mas estamos agora na dependência das audiências públicas, todo mundo quer fazer audiência pública, e isso vai retardar um pouco. De modo que o mês de novembro está chegando, tem que atender a ordem do Supremo. Se nós, no Congresso, não resolvermos, aí a matéria vai para o Tribunal de Contas da União, que então vai estabelecer a regulamentação e aí sabe-se lá o que vai acontecer.
Senador, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Já passou tão rápido? Já passou rápido, né? Numa próxima oportunidade, poderemos debater outros assuntos ainda, né? Tá bom. Cumprimento o seu programa mais uma vez, é muito bom. E quero dizer a vocês que eu vi uma informação há poucos dias. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que mais assiste a TV Senado. Que bom. Falamos então para os gaúchos Tá hoje. bom. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador. E você, gaúcho, você, telespectador de todo o Brasil, pode assistir novamente essa entrevista que já está lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Você pode interagir conosco enviando sugestões, críticas, fazendo perguntas para senadores do seu estado. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia e até a próxima. Thank you.